Fala, meus amigos, tudo bem? Meus amigos, meus irmãos, minha família, mais o que, Diel? Meus inimigos, tem inimigos? Não, né? Em nome de Jesus, inimigos. Se você não gosta da gente, ore por nós. Ore para que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida. Mas deve ter alguém que não gosta da gente. Não é verdade? Eu não conheço. Eu também não, eu não quero conhecer no geral. Mas deve ter, sempre tem, cara. Não tem, nem Jesus pisou nessa terra, não agradou todo mundo, né? Verdade. Ainda mais quem vai ser nós, né? Mas se você não gosta da gente, saiba que a gente ama a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Aqui é um prazer estar entrando na sua vida mais uma vez, através desse episódio do Multiforma Podcast. Estou aqui com meu irmão, meu parceiro Adiel. Tá tudo bem? Eu te amo, tá? Eu também te amo, meu irmão. Que isso, rapaz? Chegou aí falando dos inimigos, eu falei, o Thiagão não tá bem hoje não, o que tá acontecendo? Isso, eu acho que ele brigou com alguém hoje, hein? A presença da nossa convidada, a presença da nossa convidada, eu tô me abrindo, entendeu? Entendi. Entendeu, né? Eu também tô vendo que vou ter jeitinho de abrir também aqui, aguarda hoje. Eu falo isso sempre, sabe? Depois você vai ter a oportunidade de falar se isso é verdade ou não. Dizem que não existe pessoa difícil de se abrir. Existem perguntas mal feitas. Então, se você acha que está convivendo com pessoas difíceis de se abrir, o fulano não abre o coração. Nosso convidado hoje vai dar uma dica pra gente, eu tenho certeza. Tiagão, já pensou em escrever um livro? Não, já pensei, tô brincando. Escreva um livro, cara. Parafraseados. Né? Cheio de frases de livro. Vou abrir aspas pra um montão de gente lá, porque eu mesmo não tenho nada. Eu vou sair reproduzindo. Mas você tem uma cabeça boa, você é um cara nota 10. 10 não, faz isso não. Você me faz falar. Chora não. Aqui, você tá bem? Tô ótimo, graças a Deus. Glória, tá feliz? Muito feliz, estamos aqui mais uma vez. E aí, rapaziada, tudo bem? Estava meio sumido, né, Diel? Bem sumido, né, Tiagão? Não, mas a gente vai... Voltamos com tudo novamente. Graças a Deus. Aqui, é um prazer estar aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, agradecer os nossos parceiros que têm estado com a gente. Doce Alegria, a loja mais completa de alimentos, de bebidas, de chocolate, de doces de Petrópolis, hein? A gente fala que se existe loja mais completa que a Doce Alegria, não está em Petrópolis. Tá fora. Fora. Tiagão, e hoje, te cortando rapidinho, a alegria é muito grande. Tem um amigo aqui conosco que, quando deu o pontapé inicial da Doce Alegria, ele estava comigo. Ele é o meu amigo, meu irmão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Muito feliz de ver você aqui, Leozão. Deus abençoe a vida do Léo, a família dele está aqui nos ajudando aqui mais uma vez. É um privilégio ter a vida dele aqui. Então, Doce Alegria tem estado com a gente. Fica lá na Estrada Mineira, número 1587. Isso aí. No bairro de Correias. Passa lá que você vai ser abençoado. E não menos importante, Café de Pote. Esse parceiro que chegou ao longo da caminhada, mas tem sido importante também, assim como Doce Alegria. Tem contribuído nesse ministério, cooperado nesse ministério, assim como Doce Alegria. E você, se sentir no coração, quiser anunciar sua marca, o seu serviço aqui, manda uma mensagem pra gente lá no direct, no Instagram. A gente vai estar lá para te ouvir e para cooperar também com você e você cooperar com a gente. Tá bom? Tô falando demais, como o Adiel sempre fala, né? Não, tá bem. Tá bem, né? Fica à vontade. Aqui, vamos pro que interessa, né? Nossa convidada. É um prazer muito grande estar recebendo aqui a terapeuta. Se tiver mais alguma coisa além de terapeuta, você pode falar. Você vai se apresentar. Andréa Falco. Salva de palmas para ela, né? Glória a Deus. Prazer ter você aqui, minha irmã. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu. É uma honra pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é lindo ver o que Deus faz na nossa vida, porque esse convite é apenas para contextuar o que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. Que quando a gente está no caminho, as portas se abrem, as coisas acontecem. Então é um privilégio muito grande. Obrigada. É isso, a gente que agradece, a gente está muito feliz por você ter aceito esse convite, né? Mas antes que o Adiel fale, eu vou roubar a fala dele. Você tem pessoas especiais na tua casa para receber o seu beijo, o seu abraço. Fala um pouco deles aí, seu esposo, seus filhos, sua família. Eu tenho sim, que o meu esposo, Carlos, ele é a pessoa que mais me incentiva. É mesmo? Se eu estou aqui, primeiro Deus e depois ele. Que sempre acreditou, que sempre viu em mim aquilo que eu não via. Então ele é meu incentivador. É a pessoa que eu amo, que eu quero continuar para o resto da minha vida com ele. Glória e tenho meus filhos, o Daniel, de 15 anos, o Bruno, de 6 anos,
a minha família toda, não vou ficar falando nomes porque é muito, E a família a gente Falco é grande, esquece, acaba tendo é ciúme. grande. É grande, então a todos que me apoiaram. é Amém. isso. Tiagão, quando chegou, não a conhecia. Mas quando eu olhei o esposo, eu falei, Juninho! É mesmo? Jogamos muita bola junto, Olha irmão do Manão. só. Benção, Gente benção. finíssima. Quando fiquei super feliz de saber que era o Juninho, o esposo dela, eu falei, glória a Deus, benção. Glória a Deus. Eu convidei pra ficar, não, tem que ir embora que o outro tá sozinho em casa, deixa eu voltar. Ele voltou pra casa. Um abraço, Juninho ou Carlos, né? Eu conheço como Juninho. Isso. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Amém, amém. Eu falei que te apresentei como terapeuta, é isso mesmo? É. Terapeuta, me especializei em mulheres e trabalho com as mulheres no conhecimento, na autoconfiança, nessa parte. Maravilha, a gente vai falar um pouco sobre isso aí daqui a pouco, mas a gente geralmente começa esse bate-papo, vou chamar de Andréia, né? Isso, Andréia. A gente começa esse bate-papo geralmente, Andréia, falando um pouco da sua vida, do seu início, da sua caminhada com Jesus, como foi, se você veio de um lar evangélico, se não, conta um pouco pra gente como é que foi seu início dessa caminhada. Nessa caminhada. Então, a minha família era toda católica. Católica com um pezinho no espiritismo, Uhum. que a gente era. Acho que toda família brasileira é basicamente isso aí, né? Né? Então, fui criada na católica, a gente era muito fiel também, ia às missas. E até que um momento a minha mãe, ela foi primeiro para a igreja evangélica, na Pastora Dária, na Grota. E assim ela indo, a família toda foi, inclusive eu, claro, né? E ali foi a nossa conversão. A pastora Dária era uma mulher muito simples, mas com muita autoridade quando falava de Deus, e a gente gostou muito. E ali a nossa vida começou a ser transformada nessa igreja. E foi uma bênção. Ali foi uma conexão com Deus e foi lindo. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época, você? Olha, uns 17, não, é mais velha. Já tem uns 17 anos isso. O 41, 17 anos atrás, que foi a minha conversão. E de lá 24. até aqui, firme. Com 24 anos, então. 17 anos atrás, 41. Nunca teve desviado. Já era casada, firme. não? Então, antes de eu entrar nisso... E tem coisa boa então. No casamento, só para entender um pouquinho como é que foi, se me permitirem. Fica à vontade. Você pode abrir o seu coração que só vai ficar entre nós. Tem 1h30 para falar, fica à vontade. A gente só vai te cortar. Só vai ficar entre nós também, ninguém vai ficar sabendo não, é o nosso segredo. Não, só um pouquinho da história, né? Porque tem tudo, porque eu estou aqui, como foi essa transição toda. Como a maioria das famílias, né, eu venho de uma família humilde, de muita miséria, assim, muita escassez. E sempre quando eu era criança, vendo aquela situação da minha família e tudo, eu sempre tinha um propósito na minha vida. Eu sempre sentia esse chamado arder no meu coração, de fazer algo maior pelas pessoas. Mesmo a gente ainda não frequentando tanta igreja, mas eu sempre senti isso. E conforme eu olhava a vida que a minha família, que as pessoas em volta estavam ao meu redor, eu não tinha ninguém para me espelhar de um futuro melhor. Mas eu sabia que não era aquele futuro que eu queria. Eu sempre fui analisando isso. Eu pensava, não tenho ninguém para me espelhar, mas também isso aqui eu não quero viver para mim. E eu sempre fui construindo isso dentro de mim. Acredito que já é o chamado do Senhor. Porque Ele nos chama para viver o melhor da terra. Então, fui crescendo com isso, fui analisando, colocando no meu coração. E o maior milagre da minha vida foi quando eu tinha 15 anos de idade que eu descobri que eu tinha febre reumática. E eu ficava com muita febre, muita dor no corpo. E era terrível. 15 anos na adolescência, uma vida de escassez, de miséria, tudo que a gente tinha era ganhado. Então, você já vive num mundo de muita... fechado, que você não vê oportunidade. E com a sua saúde abalada, isso coloca qualquer pessoa ainda mais frágil, sem esperança. Uma criança ainda, né? Então, mas dentro de mim, eu sempre tive muita fé, mesmo sem entender, mas eu tinha um chamado. E eu fiquei tomando bezetacil durante 6 anos, 2 vezes ao mês. E quem já tomou bezetacil sabe que é dolorido. Muito. Aí muito e não médico. Aí o médico falou para mim, olha, você tá com uma lesão no coração, na válvula mitral, e por causa disso você não vai poder ter filho, porque é muito arriscado você engravidar pelo tamanho da lesão, e você vai tomar bezetacil pro resto da vida.
E não era só injeção. Eu tinha que ir ali no Ipase, ficar 4 horas na fila, esperando o médico dar uma receita, falando, tem que tomar Bezetacil. Ir lá e tomar Bezetacil. Então, além de ser uma dor terrível, ainda tem essa espera, essa agonia. 2 vezes ao mês, durante 6 anos isso. Isso daí, até que chegou um momento que eu falei com Deus. Eu falei, olha, eu não vou tomar mais essa injeção, Senhor. Tu vai me curar. Eu sinto que eu tenho um chamado, que eu tenho um propósito na minha vida, e eu não aceito viver assim. E desde esse dia, então, eu não tomei mais a injeção. E eu fui no médico para ver. Quando eu cheguei lá, fez o eco, cardiograma, não tinha mais nada no meu coração. Nenhuma lesão, estava normal. Então, olha como é que Deus sempre tem um chamado na nossa vida. A gente, às vezes, não se atenta. Eu ouvia, tinha fé, mas a gente sempre tem dúvidas. Será que é mesmo? Será que Deus vai fazer? Porque a nossa situação, a nossa vida, aquilo que a gente vê em volta, a gente faz perder esperanças. E o Senhor é a esperança. Então essa foi uma virada de chave muito grande de fé, que eu trago isso para mim. Que você acreditar, o Senhor faz. E o que eu sempre quis na minha vida era isso, não viver só de palavras, de teoria. Eu sempre quis ser na prática. Que as pessoas olhassem para mim, não falar, ela fala, mas será que é isso? Não, é real. Eu vivi isso. E com isso eu já estava namorando o Juninho, aí para a igreja, e ele não era da igreja, né? Nem católico, né? Que ele não ia em lugar nenhum, então... Ele gostava muito de bola. Muito de bola, junto com o irmão. Isso aí, a vida dele era bola, cerveja, e aquela vida. E, como eu falei, eu sempre via a vida da minha família, das pessoas, não como crítica, mas pensando como eu não queria viver. E isso foi pro meu, na época, namorado, e para levar para Deus. Porque nisso eu já estava na igreja, eu e minha cunhada, a irmã dele, e chegou um momento que eu pensei, como é que eu vou levar ele para a igreja? Homem tem momentos na vida que ele não quer que você fique falando o que ele tem que fazer. Que homem assim, não? Que Homem isso? é. E ela tá falando com autoridade, Meu Thiagão. Deus do céu. Homem Ela é entende assim. do assunto, hein? Ele não gosta de contra a parede, você tem que fazer, você é Ser isso. pressionado, Não né? gosta, não gosta. E eu entendo, o meu marido na minha casa, ele é autoridade. Deus, ele. Abaixo de Deus é ele. Então eu entendo a autoridade que ele tem na minha casa, sobre mim e sobre meus filhos. Então eu sempre vi isso, mesmo nova, sem experiência, mas eu Já entendi. fui construindo isso dentro de mim, como eu reagiria. E o que eu fiz? Eu fui, cada vez que eu chegava da igreja, eu não pressionava, eu contava para ele como foi. E o que Deus estava fazendo na minha vida ainda mais. Então eu fui colocando isso no coração dele, aquela sementezinha que a gente fala, vai germinando. E eu acredito que alguma situação na vida dele, aquela passagem que fala, Deus está à porta batendo, aquele que abrir, o Senhor vai entrar. Então eu acredito que em algum momento ele fez isso. E o Senhor entrou na vida dele. E ele foi para a igreja, recebeu um convite de eu falei, vamos, numa vigília, a noite inteira, a primeira vez que ele foi na igreja comigo. E não é uma vigília só de oração, é do reteté, aquele de pegar fogo mesmo. Então ele foi com a gente, e dali ele foi para Jesus. E está comigo há 17 anos, que a gente namorava, em maio, em dezembro a gente foi para a igreja, se converteu, e em maio a gente casou do ano seguinte. Então a gente está junto nisso há 17 anos. Olha só como é que Deus faz. Mas não é na força nem na violência. A mulher sábia edifica o seu lar. Totalmente. Né? Você usou sabedoria. Totalmente. Eu acho que o termômetro da casa é a mulher quem dá, quem faz. É ela, totalmente. Se ela tiver sabedoria e ela se conhecer, a casa dela, os filhos, tudo vai bem. É ela que acalma o marido, é ela que acalma os filhos, é ela que pode trazer ainda mais a presença do Senhor. Ah, Andréia, então a mulher tem obrigação de tudo? Claro que não, não é. Mas a maior parte, sim. E a gente tem que reconhecer o nosso lugar. Às vezes a gente se perde do homem, quem é a mulher, qual o papel que tem que fazer em casa. Mas eu acredito muito que a mulher tem esse papel. A gente acalmaria no meio da tempestade. Você disse... porque a Bíblia diz isso, né? Sobre o homem ser o cabeça do lar, né? E você entendeu isso muito cedo. 2 perguntas, na verdade, em uma. Você
com as mulheres, principalmente, que você tem conversado, você acha que elas têm conseguido entender isso? Esse versículo que diz que o homem é o cabeça do lar? E segundo, se você pudesse explicar, principalmente para as mulheres, o que na sua visão feminina, porque mulher tem mais sensibilidade que homem, né? Principalmente para explicar. Se você pudesse explicar o que é ser cabeça do lar, para essas mulheres entenderem. Porque a impressão que eu tenho, e se eu estiver errado, pode me corrigir, tá? A impressão que eu tenho é que algumas mulheres acham que ser submissa ao marido é dizer amém para tudo que ele fala. E não pode discordar em amor, não pode pensar diferente em amor. A impressão que eu tenho é que algumas pensam dessa forma. E por pensarem dessa forma, elas vão meio que definhando, porque perde a voz dentro de casa, o direito de falar. Então, eu queria ouvir um pouco de você isso. Se você pudesse exemplificar o que é realmente ser o cabeça do lar, como a mulher deve identificar isso no seu esposo. É uma pergunta que deveria ser para homem, né? Mas, enfim. E a segunda é se você tem visto que elas têm tido dificuldades em compreender e viver debaixo dessa missão. Eu acho, sim, que tem muita dificuldade de compreender isso. E eu vou dizer, com base no que eu vivo há 25 anos com meu marido, que as pessoas não acreditam, mas são 25 anos sem briga. A gente não tem discussão, a gente se entende muito bem. As pessoas não, como eu falei, não acreditam em mim, falam que isso não existe. Mas existe. E a minha meta é essa, que as pessoas possam sair da estatística que todo mundo tem que viver na briga, na confusão de dentro de casa. Não. A gente pode viver super bem. O marido sendo cabeça igual lá na minha casa, é deixar ele ser o homem que tem que ser. É ele que é o forte, é ele que me protege, é ele que assume as contas da minha casa. A palavra dele tem peso. Se ele falar comigo, Andréia, não faça isso, eu não vou fazer. Porque eu reconheço isso. Se ele está falando é para o meu bem. Eu conheço o papel dele na minha vida. E a mulher, às vezes, acha que é submissa, que não tem que ser assim. Não é nem por maldade. É o que eu vejo. É que muitas estão presas ainda na infância, naquilo que ela viveu. Então, ela não quer mais um mandando nela, como se fosse o pai dela. Ela lembra como foi aquela vida difícil. Então, aquele tipo, assim, que eu escuto muito. Poxa, já foi difícil o que eu tive na minha casa, com meu pai, com meu irmão. Agora eu casado, vou baixar a cabeça para homem? Eu escuto muito isso. Porque traz isso, ela não se conhece ainda. Então, quando a gente não se conhece, a gente fica naquela fuga e luta. Ou eu estou fugindo de algo, ou estou sempre lutando, atacando. Então, a gente vive nisso. Então, quando a mulher ela se conhece, sabe o papel dela dentro da casa, a harmonia chega. E o homem tem que saber o papel dele. Que muitas das vezes também o homem não está sendo um homem dentro do seu lar. É a mulher que tem que resolver tudo, é a mulher que tem que se virar para pagar as contas, é ela que tem que se virar para dos filhos. É tudo. O homem não dá atenção, então ela fala, poxa, eu já não tenho isso tudo. E agora ele quer falar alguma coisa? Que cabeça é esse, se eu não tenho isso? E o homem, a mulher, ela sabendo admirar o homem gosta muito de ser admirado. O homem gosta. Perfeito. Ele gosta de ser elogiado pelas coisas que ele faz. Então, quando a mulher sabe... pela esposa. Pela esposa, sempre é ela. Os filhos também elogiam, mas quando a esposa elogia, é outra vibe. Você não se sente bem? Não se sente bem com isso? Com certeza. Você foi lá, tá pedindo, troca uma lâmpada, aí você foi lá e trocou. Poxa, meu amor, só você pra fazer isso. Olha como é que ficou melhor aqui. Mas essa nem precisa esperar a esposa pedir, né? Essa é outra aula, porque a mulher tem que ir lá, né? Mas não faz. Mas tem homem que não tá fazendo. Não faz. Então não tem esse amparo. Então por isso que essa dificuldade. O homem não sabe impor o papel dele e a mulher não aceita isso. Porque ela vive trazendo isso desde lá da infância, de todos os traumas que ela tem, e ela deposita tudo no marido, e vice-versa. Quando você tocou nesse assunto... Quando eu ia falar, você falou. Realmente, a gente vê que muitas das vezes a mulher acha que o marido, por ser cabeça, ela acha que vai me mandar. Ele não tem que mandar em mim. Né? Eu sou da casa como ele. Né? Eu sou mãe, ele é pai. Tem que ser igual. A ajudadeira tem que andar, ajudadora tem que andar do lado, não é atrás. Né?
e tem muita dificuldade realmente a respeito disso. Eu costumo dizer com a minha esposa que quando ela tá bem comigo, eu tenho uma outra vida. Eu até falei já no futebol que eu jogo, eu falei, gente, quando eu tiver brigado com a minha mulher, não vou vir no jogo mais não. Porque eu não rendo no futebol, o futebol não rende, eu só discuto com as pessoas, e quando ela tá bem comigo, amor, vai jogar bola, vai em paz, rapaz, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu sou o Messi. As coisas tudo acontece. Eu falei isso com ela, falei, amor, domingo ela levantou cedo, estava saindo cedo para jogar bola, ela foi ao banheiro, amor, bom jogo, vai com Deus. Rapaz, eu parecia o Ronaldinho Gaúcho. Falei, meu amor, essa mulher é bênção na minha vida. É isso. E tenho vivido hoje eu tenho vivido com a minha esposa, assim, um mar de rosas. Um mar de rosas. Que maravilha. Colocamos em nosso coração de... Porque atrito tem a divergência de pensamento. Isso sim. Às vezes você não tá legal, você fala asperamente, você nem percebe o que falou. Amor, desculpa, né? É isso. Eu tenho aprendido bastante com isso. Porque eu não tinha essa habilidade, não. Eu tenho um defeito muito grande. E ela não. Eu zango com ela, ela fica chateada. Ela olhou para lá, olhou para cá, tá sorrindo de novo. Se ela zangar comigo, eu ficar chateado, eu fico bicudo. Eu fico o resto do dia bicudo, no outro dia bicudo, até ela vem e se chega, me desculpa, amor. Não tinha necessidade dela fazer isso, de briga e desculpa, né? Mas eu tenho esse defeito de ficar bicudo. Depois eu vou conversar com você em off para poder tirar isso de minha vida. Mas não é um defeito, não é? Quando acontece algo assim, a gente sempre se pergunta, por que isso me afeta tanto? O que está acontecendo comigo? Da onde que está vindo isso? Tem um motivo. Né? Porque não é exatamente a sua esposa. A gente leva todos os nossos traumas para o nosso relacionamento. Sou mais eu, né? Caso sou eu. Mas então, a gente acaba levando. Porque a gente não teve um afeto, um carinho, às vezes foi rejeitado. Então, a gente carrega tudo isso. Então, a gente deposita tudo em quem? No nosso parceiro. Então, quando a esposa ou o marido faz algo que traz aquele gatilho lá de trás, você tem aquela mesma reação daquela criança lá atrás. Aí parece, poxa, tem necessidade de eu fazer isso? Já aconteceu comigo, tem necessidade? Não tem. Mas e o gatilho? Aquela dor, aquela sensação que fica? E para passar, que eu não sei nem por que eu tô assim? O autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente já vai, quando os gatilhos vêm, opa, por que esse gatilho? O que está acontecendo? Tem necessidade disso? Não, tem que rever. Por isso que a terapia é importante. Você disse que, né, o Adiel testemunhou isso, né? Você exemplificou, né, que mulheres olham para sua história passada e falam assim, poxa, consegui, entre aspas, me livrar daquela história com meu pai. E agora tem que entrar num relacionamento e passar por tudo isso de novo. Geralmente quem pensa isso, é correto a gente dizer que essa pessoa ela não foi curada? Ela não foi curada dos traumas do passado? Não foi. Deixa eu dar uma completada nessa conversa, essa pergunta do Tiagão. Eu lembro, né, que eu também casei muito jovem. Mas a gente batia um papo com os amigos, alguns amigos como amigas, eu vou casar porque eu não aguento mais lá em casa. Não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, eu tenho que viver a minha vida. Então eu vou casar para sair fora de casa. Aí acaba levando esses gatilhos, como você falou, né, pro casamento. Aí acaba vendo esse montão de divergência. Isso. É isso. Aí você com seus traumas e ela com os traumas dela, o que dá? Não dá coisa boa. Fica sempre em conflito. A gente acha que mudando de lugar vai deixar os traumas para lá, né? É porque a gente tem esse pensamento. Eu sempre vou culpar o outro. Se eu sou infeliz, o outro é porque é meu marido, eu sou infeliz porque eu tenho meus filhos, eu não posso trabalhar, eu sou infeliz por causa daquilo, por causa da igreja, porque o pastor não falou comigo. Nunca é. A culpa é nossa, a responsabilidade é totalmente nossa. Porque eu não posso exigir do outro aquilo que eu não tenho. A gente quer que o outro completa a gente, o que falta. E não é assim. Será que o outro tem para completar o que eu estou precisando? De repente eu estou precisando da mesma coisa que você, ninguém completa ninguém. É isso. E as pessoas acham que casamento é um completar o outro. E não é. A gente tem que estar inteiro, tem que estar bem. Aí quando a gente casa, a gente se suplementa. É transbordar. A gente transborda junto. Poxa, a minha vida era tão... Eu era feliz, solteira, mas quando eu casei com o Carlos, nossa, tá muito bom. Agora
Eu tô transbordando, a minha alegria dobrou. Tá vendo a diferença? Agora, eu sou carente. Tô precisando de alguém que me dê carinho 24 horas. Porque se ele falar que não me ama, acabou. Já vem a dúvida, será que ele me ama mesmo? Olha só, o que a minha carência faz? Mas não é ele que tem que fazer isso. Eu que estou mal resolvida comigo. É por isso que os relacionamentos, infelizmente, estão desse jeito. Eu escuto demais. Eu acho que 90% das mulheres que vêm conversar comigo é sobre o casamento. Porque, nossa, tá problemático. E casamentos recentes ou casamentos já duradouros? Duradouros, acredita? De 20, 30 anos. Aí as mulheres falam assim, nossa, mas é sempre isso, né? Sempre eu na minha casa. E é eu com meus filhos, eu que tenho que fazer tudo. Se eu não comprar isso, a pessoa não compra. Aí eu pergunto assim, mas isso é de agora? Sempre foi assim. Então não foi você que acostumou a pessoa a ser assim? Sabe, a mulher tem muito disso, algumas, não é? Tiago, troca a lâmpada para mim, aí você fala, daqui a pouco, aí você não vai. Ela vai lá e faz. Aí depois como é que fica? Tem que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz dentro dessa casa. Ela não tem a paciência de esperar, quer que o marido faz na hora que ela quer. E não é assim. O meu tempo não é o seu. Muitas divergências no casamento é por causa disso. E divergências simples, né? Diálogo, os casais não conversam. Eles não conversam. Eles querem que você adivinha. É igual eu estou precisando de uma atenção a mais, mas eu quero que ele adivinha. Tipo assim, eu estou com uma cara feia, eu estou emburrada. Na minha cabeça, ele tem que perceber o que eu quero. Ele adivinha, por acaso? Não é. A gente quer que a pessoa faça algo que ela nem percebeu o que você precisa. E qual é o problema de você ir lá e falar, poxa, meu amor, eu estou precisando de um carinho a mais, fica pertinho de mim, quero colo. E as mulheres não têm essa liberdade de conversar com os maridos. Dizem elas que ficam pisando em ovos. Meu marido é meu melhor amigo. A minha mãe não sabe tanto da minha vida quanto ele. Só Deus e meu marido. De tanta confiança que eu tenho. E as pessoas perderam. Acho que dentro do casamento, eu escuto mulheres dizerem assim, todo mundo sabe da minha vida, menos o meu marido. Como? Como ele não vai saber da sua vida? Ah, porque não adianta conversar? Adianta. Tem uma conversa sincera. Abre o coração. Mas por que não tem? E o medo de conversar e a pessoa ir embora? E o medo do abandono? E se eu falar tudo o que sinto? Será que ele vai ficar? E por que você acha que tem faltado esse diálogo nos relacionamentos? É o medo. Medo é o mesmo. medo. Medo do abandono. Principalmente isso, que eu escuto, né? Se eu falar, eu vou colocar ele contra a parede. E se ele não receber bem isso? Então, muitas mulheres preferem ficar 30, 40, 50 anos num casamento sem conversa. Totalmente, com medo disso. E às vezes o homem é grosso, não quer conversar. Escuto muito também. Já começou de novo com essa conversa? De novo com isso? Mas é isso. Eu não julgo o homem nem a mulher. Eu reconheço que é tudo porque não tenho autoconhecimento. Às vezes a pessoa age dessa forma, ela nem sabe por quê. Por que tanta raiva? Por que eu não posso ser confrontado? Por que eu não posso ser mais permissivo? Por que tem que ser do meu jeito? Quando a gente começa a fazer essas perguntas para nós mesmos, a gente já começa a ter algumas respostas. Só que a gente às vezes não quer ter trabalho. E relacionamento dá trabalho. Muito. A gente vai construindo. Não é do meu jeito, nem é do jeito do meu marido. Nós dois vamos construindo. Tem que ser bom para todo mundo. Será que todo mundo quer isso? O Adiel, ele contou, né, quando a esposa fala, vai, bom jogo, ele o abençoa, ele se sente o melhor jogador do mundo, né? Eu acho que muito tem a ver com ele estar vivendo ser uma só carne, né? Quando a parte Cíntia do Adiel o abençoa, o Adiel no todo é abençoado literalmente, né? É isso. Acho que um dos grandes problemas de muitos casais hoje em dia é ter dificuldade em entender que nós somos uma só carne, né? É uma só carne. Não, parece que... E você falando aí, vê essa imagem na minha cabeça exatamente, sabe? Parece que os casamentos estão se tornando um ringue de luta. É um ringue.
onde ganha quem tiver mais razão. Isso. Mas no casamento não foi feito pra gente ter razão, Não, né? não é. Não tem como. Pois é. Tem que estar bem, não importa se é você, se é eu, não tem isso. A gente tem que estar bem. Tem que ser bom para os dois lados. Você comentou num assunto que eu escutei uma vez o Cláudio Duarte falando, que o marido chega em casa, olha para a esposa tá com a cara meio feia, como é que você tá? Tudo bem. Falou, tá tudo bem. Pro marido, tá tudo bem. Vai passar, vai pro banheiro tomar banho, não tá nem aí. Né? E a gente realmente, assim, perguntou, tá tudo bem? Tá tudo bem, então, tá bom. A gente não tem essa sensibilidade. Não, eu tô vendo, o seu rostinho não tá bem, o que tá acontecendo, meu amor? É isso aí. Não tem essa sensibilidade. Primeiro que já chega da rua cansado do trabalho e viu que tem algo diferente. Perguntou, respondeu, tudo bem? Beleza, então. Vou tomar um banho e vou jantar. E eu fiquei impressionado com ele falando que a gente para para pensar na vida da gente. E é por realidade, né? A gente espera que a esposa responda o que está acontecendo realmente. Falou que tá tudo bem. Mas é o que eu falei. A mulher espera que o homem imagine o que está acontecendo com ela. É esse que é o problema. Isso é um problema exclusivo das mulheres, você acha? Homem também. Mas é mais mulheres. Mas é mulheres. A gente é mais sensível. A gente quer o protetor, né? O carinhoso, que adivinhe, que realize. É isso. A mulher quer isso. Mas hoje está muito mudado as coisas, né? Por exemplo, hoje as mulheres conseguem cargos em empresas de graduados, que ganham melhor do que os esposos. Eu conheço alguns casos que os esposos ficam em casa tomando conta da casa, dos filhos e a esposa na rua, né? Então acaba se invertendo o papel. Isso. Não sou contra, cada um é cada um. Mas quando chega em casa, às vezes a mulher acha que ela que é o cabeça da casa. Tu não fez isso aqui, tu não limpou o banheiro, tu não fez a comida. É isso. Isso é meio complicado também, né? Porque você acaba vivendo uma vida trocada e quando chega em casa, que tá os dois juntos, acaba a mulher sendo o cabeça. É isso. Tem diversos casos que a gente vê aí que a mulher é a cabeça da casa. Que se a mulher não fizer, as coisas não andam. Não anda, não A gente tem anda. consciência disso. Mas não é o certo. Não, eu também acho. Na minha visão, assim, eu acho que o homem tem que ser o cabeça da casa. Cada um no seu lugar, cada um exercendo aquilo que foi chamado. Na minha concepção, na minha casa funciona assim. Sempre o meu marido é o cabeça da casa. Não tem conversa sobre isso. Ele, pronto. Mas, como eu trabalho muito com mulheres e o meu projeto com as mulheres, por que as mulheres são tão frustradas? Por que as mulheres ficam desse jeito? Que é até onde eu levo o meu projeto Queridas com Propósito, né, nas rodas de conversa. As mulheres são frustradas porque elas não estão felizes do jeito que elas estão. Vou colocar a minha história para vocês entenderem. Tenho um casamento abençoado, não me falta nada, tenho uns filhos maravilhosos, tenho uma casa maravilhosa, tudo bem, não tem motivo. Mas eu era uma pessoa frustrada comigo mesma. Por quê? Eu queria exercer algo, tinha o chamado de fazer o que estou fazendo hoje, mas por eu ser uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, uma pessoa que andasse na rua, se alguém falasse oi comigo, minha vontade era entrar no mato e ninguém falasse comigo. Eu era essa pessoa. Muito. Nossa, Deus me livre se alguém vem olhando para mim que eu conheço, a primeira coisa é atravessar a rua para ninguém me ver. Eu era essa pessoa. Eu não colocava o lixo do lado de fora do meu portão. Vocês acreditam nisso? Que isso. Eu não tenho foto com os meus filhos pequenos porque eu me sentia horrível. Não tenho foto. Entendem que vocês, às vezes, as pessoas olham a família e olhando, não tem problema nenhum dentro da minha família comigo, e olha só o que eu internamente estava vivendo. E pode ser muitas mulheres. Você está vivendo uma realidade que você não quer. Mas como é que você sai disso? E não é falta de fé, porque eu vivi um milagre. O meu marido na igreja comigo largou bebida, segue. É um marido maravilhoso. Nossa, meu Deus, além do que eu pedi a Deus. Por que isso? Porque eu não estava bem resolvida. Eu não conseguia alcançar o que eu queria, de tantas limitações, de tantos traumas. E com a terapia, eu consegui
tirando esses nós, me conhecendo, e hoje eu estou vivendo isso. Olha só, depois que eu aprendi a me conhecer e saber exatamente para que eu vim, o que eu quero, olha quantas coisas aconteceu. Estou aqui no podcast de vocês, olha, gente. Glória a Deus. Quem diria que isso seria possível? Aquela Andréia que não colocava o lixo na rua, que não falava com ninguém, que a minha vontade era ficar escondida dentro de casa. Eu não viajava com meu marido, sempre colocava desculpa, sabe por quê? Com medo de a gente bater de carro, de todo mundo morrer. A minha mente era assim, o tempo todo. Só que as mulheres vivem nessa prisão, mas não sabem que estão nisso. Elas só ficam com aquela frustração e não entendem. Eu passei por isso tudo, com isso tudo na minha cabeça, mas normal. Como muitas das vezes nós vivemos. Sentimos algo que nos aprisiona, mas é normal, é no automático. Eu sinto, mas não sei o porquê. E vamos continuar. 5, 10, 15, 40, 50 anos. E eu continuo presa. Até, primeiramente, Deus na minha vida, se não fosse Ele, nem viva eu estaria aqui. Não estaria casada, não teria meu filho. Então, Ele é a base, meu alicerce da minha família é Deus, sempre. Mas se não fosse a terapia e eu realmente me conhecer, eu estaria aquela Andréia do mesmo jeito. Frustrada, infeliz e sem saber o porquê. Colocando sempre desculpa em tudo. Vê bem, você podendo viajar e sua cabeça pensando nisso. Nossa, mas a gente pode bater num carro, e se virar uma curva? E se meu filho for para a praia e se afogar? Como é que você vive assim? Como é que você viaja? Como é que você passeia? Coisas simples. Mas muitas mulheres, às vezes as esposas estão em casa com esse conflito. E o marido não sabe, nem ela mesma sabe. Então, esse meu propósito de vida é que essas mulheres tenham a mesma oportunidade que eu tive. Olha bem, quem me conhece pode ter certeza, está vendo aqui a Andréia de antes e a Andréia de agora. Então, melhor do que falar é viver isso. E as pessoas em volta poder acompanhar essa mudança. Então, é isso que eu quero levar para as mulheres. A roda de conversa, esse trabalho todo que eu estou fazendo, é o meu chamado de Deus, que sempre ardeu no meu coração, mas eu nunca tive coragem. Então, por que eu estou dizendo isso? Que muitas das vezes a gente se frustra até com Deus. Sabe quando você recebe alguém fala, poxa, Deus tinha um chamado na sua vida e parece que não acontece, nada muda? Aí você fala, nossa, mas poxa, passou tanto tempo. Mas será que realmente não é você que está impedindo isso de acontecer? Porque eu tenho esse chamado desde os 15 anos. Eu sempre senti isso. Não foi de agora, da igreja, eu sempre tive. Eu sempre fui a menina adolescente que os mais velhos iriam conversar comigo sobre casamento, sobre vida, eu sempre aconselhei. E por que só agora aconteceu? Porque só agora eu me conheci e permiti que Deus agisse na minha vida. Então é um caso a se pensar sobre isso. Porque nós colocamos tudo nas costas de Deus. Poxa, meu marido que Deus me deu, olha só. Que benção. Olha o emprego que eu tenho, olha que vida que eu tenho. Escuto também bastante, sabe? Quando tem algum relacionamento, alguma coisa acontece, aquela palavrinha, deixei na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Por que está na mão dele? Se for para você resolver. Por que tem que estar tudo nas costas de Deus? Eu acho que Deus age na nossa vida como um milagre, igual aconteceu comigo. Meu coração, meu marido deu oportunidade, o Senhor entrou. Isso aí. Agora, se você tem uma doença, tem que tomar um remédio, você tem que ir lá tomar esse remédio, você tem que ir lá. É sua parte fazer. Você quer o quê? Que o Senhor vai lá e coloca na boca? Não tem como. Então, a gente está colocando muita responsabilidade nas costas de Deus, da nossa família, dos nossos amigos, sendo que a gente tem que se responsabilizar. A vida da gente é uma só, e é minha. Então, eu tenho que exercer isso, eu tenho que fazer da melhor forma. Então, é isso que eu trago para as mulheres, porque quando ela está bem, como eu disse no começo, o marido, a casa, tudo fica melhor. A mulher tem que ser resolvida, então, né? Totalmente. Mas não só a mulher, o homem também, né? O homem também com traumas, com dificuldades, é difícil. É difícil. É difícil de levar. É difícil. Mas quando ele é um cara resolvido, as coisas fluem. As coisas fluem. Aqui, deixa eu tocar de assunto.
sobre o seu milagre, né? Você voltou no médico, o médico falou que não tinha nada, você não poderia ter filhos, e você engravidou. Isso. E como é que você continua acompanhando esse mesmo médico? Não, trocou de médico? Não, aí eu fiquei ainda uns 5, 6 anos indo no médico, aí ele me liberou, ele falou, Não apareceu mais. não tem mais, tá tudo bem. E graças a Deus, estou bem. Engravidou, tudo normal, não teve dificuldade? Não, tudo tranquilo, normal, não tive problema nenhum. Então é um milagre de Deus na nossa Deus vida, quando que dá, lindo. milagre dá É por completo, né? completo, é por completo. E tá lá, minhas 2 bênçãos que eu amo, para completar a família. Coisa linda. Glória a Deus. Você tem falado bastante, né, nesse episódio sobre esse autoconhecimento, né? E eu sou uma das pessoas, eu me converti tem, né, considerado pouco tempo, tem uns 15 anos. 52. Não, mentira. Olha só. Olha o inimigo se levantando aí, ó. Tá repreendido, Paulo. Mas eu me converti tem uns 15 anos atrás. E desde então eu sempre fui muito uma pessoa, eu brinco que eu sou da área de humanas, né? Eu gosto também disso, de conversar, de ouvir os corações, de compartilhar a vida na vida, até porque eu entendo que uma das características principais do Evangelho é isso, vida na vida. Então eu sempre defendi terapia. Pregou sobre isso ontem, vida na vida. É verdade. Sempre defendi terapia, psicologia, psiquiatria, enfim, mesmo não sendo especialista na área. Eu sempre achei muito importante e sempre entendi que foi Deus que criou isso também, né? Sei que no nosso meio existe ainda um grande preconceito sobre isso, né? Mas você tem falado muito sobre esse autoconhecimento. Eu sei que essas áreas ajudam, são se não as principais abaixo de Deus, são umas das principais. Mas a minha pergunta é, qual o pontapé inicial para uma pessoa se autoconhecer? Terapia ajuda muito, mas se você pudesse dar alguns conselhos para essa pessoa começar a partir de hoje, a partir desse episódio, começar a se autodescobrir, quais os conselhos que você daria a ela? Então, o primeiro deles, que eu até levo lá na roda de conversa, na Ebenezer, né? É o amor próprio. Que quando você começa a se amar de verdade, você começa a não aceitar muitas coisas na sua vida. Por quê? Quando a gente não se ama, não gosta da gente, a gente vai aceitando tudo que acontece. Então vem um problema, você já coloca esse problema nas suas costas. Quando tem algum trauma, alguma coisa que acontece, você já logo fica naquela preocupação. Então, quando você começa a se amar de verdade, você já vai vendo, opa, eu gosto muito de mim para aceitar isso aqui. Eu gosto muito de mim para não viver isso aqui. Então, a gente vai começando acolhendo aquilo que faz de melhor para a gente. E o meu pontapé inicial que você estava perguntando, foi isso. Eu estava vivendo, até que um momento eu fiz a seguinte pergunta. Qual é o meu propósito? Além de ser esposa do Carlos, mãe do Daniel e do Bruno. O que eu vou fazer? Quem sou eu? Além disso. Foi o pontapé inicial, que eu comecei a me perguntar. Por que eu sou assim? Por que eu tenho que me esconder das pessoas? Por que eu me acho tão feia? Começou a me incomodar o jeito que eu estava agindo. Mas eu não sabia a resposta. Foi então que eu procurei a terapia. Quando começou a me incomodar. Quando alguma coisa na nossa vida começa a incomodar bastante, a gente tem que tentar descobrir o que está acontecendo. Enquanto não está te incomodando, a pessoa não percebe. Igual estamos falando aqui. Eu estou indo lá na roda de conversa e tem a terapia. Mas se a pessoa não perceber que ela precisa realmente mudar, que ela precisa se encontrar, não adianta. É igual Jesus, a gente pode pregar, Jesus pode bater na porta, pode fazer o que for. Se você não quiser, nada vai acontecer. Então, você tem que ver o que realmente está te incomodando. E se realmente você quer mudar. Foi o meu pontapé inicial para... Basta. Cansei disso. Eu tenho que saber
por quê, não quero mais viver assim. Foi aí que começou. Então, é uma dica para as pessoas. Você está feliz? Você está bem com você? É isso mesmo que você quer para sua vida? Ah, Andréia, mas eu vou mudar agora? Qual o problema? Triste daqui a 10 anos é você estar reclamando da mesma coisa de hoje. Já imaginou? Cada um aqui de nós tem um problema. Aí daqui a 10, 20 anos você vai estar falando a mesma coisa. Poxa, mas tá difícil. Isso que é o ruim. Recomeçar, mudar. O GPS, né, ele sempre fala, né? Recalculando a rota. Ele não fala, você errou, olha aí. Não. Recalcula a sua rota. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial. Você perceber o que está acontecendo, o que está te incomodando e você querer fazer essa mudança. Não sei se respondi, se deu para entender. Ainda hoje, ainda existe muito preconceito. Por exemplo, anos atrás, quando se falava assim, eu vou no terapeuta, eu vou no psiquiatra. Pra quê? Eu não sou maluco. Quem cuida de maluco são essas pessoas aí. Ouvia-se muito isso. Hoje em dia, quebrou isso? Não, ainda tem. Ainda tem. Bastante preconceito. Principalmente dentro da igreja. A maioria. A maioria dentro da igreja. Porque, como elas falam, algumas, né? Se eu for fazer terapia, as pessoas vão falar que eu estou sem fé. E não tem nada a ver. Mas o pensamento das pessoas é esse. Então, por isso que gera muito esse preconceito dentro das igrejas. E é isso que eu quero levar para as mulheres, para as comunidades. Não é. Pelo contrário, se as mulheres estiverem bem resolvidas com ela, a igreja flui demais. Não vai ter tanta competição, picuinha, tanto mimimi. Você tá bem, você sabe. O pastor foi lá para pregar, você foi para lá para cantar, eu fui lá só para ouvir e tá tudo bem. Eu sei para que eu fui na igreja, por que eu fui. Tá tudo bem. Enquanto a gente não sabe, poxa, o pastor tá pregando, né? Por que não é eu que tô lá? Por que ele foi de novo? Que ele, né? Poxa, ele falou isso? Mas eu faria diferente. E aquela música, de novo? Não é possível que ninguém canta outra. Não é? A gente até nisso, até a igreja fica melhor quando a gente é bem resolvido com a gente. Tudo flui. Tudo. Eu falei para a esposa dele segunda-feira que tenho passado por alguns processos com Deus, dos quais um desses processos é ser relembrado pelo Espírito Santo que em Cristo eu preciso encontrar a minha satisfação. E isso é fundamental, é muito lindo no discurso, mas na prática é muito difícil. Encontrar ou reencontrar, né? E saber que em Cristo, e viver dessa forma, que em Cristo e somente nele eu encontro a satisfação da minha vida, derruba muitas barreiras. É verdade. Eu não busco mais a aprovação das pessoas, por mais importante que seja, né? Inclusive da minha esposa. Como a Diel bem disse, né? É muito bom eu receber o elogio da esposa, do esposo, mas da mesma proporção que é bom receber os elogios, quando vem uma crítica também do lado de lá, dói a ponto de derrubar alguém, um casamento, né? Mas, mesmo doendo, eu acho que a solução do problema inicial é isso, né? Encontrar essa satisfação em Cristo. Porque nele eu vou descobrir quem eu sou. Porque foi ele que me gerou. Isso. Não é verdade? Então, você falando sobre que, no seu conselho, né? Que as pessoas precisam entender e se autoconhecer. Eu acho que, talvez se a gente pudesse exemplificar a sua fala, é mudar a semente, né? A gente quer colher um certo tipo de fruto, mas a gente não está mudando a semente que a gente está plantando, né? É isso. Eu quero mudar meu casamento, mas eu não mudo o que eu estou plantando no meu casamento, perfeito. Né? É desse jeito mesmo. A gente não quer mudar. Quer fazer a mesma coisa do mesmo jeito e quer ver a diferença. Não vai acontecer. É como ela falou dos traumas, né? Você tem aqueles certos traumas e o gatilho vem, por exemplo, eu tenho dificuldade com o meu jeito de falar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí quando começa a ficar aí, muda a forma de falar e passa a ser áspero, passa a ser grosso, por causa de traumas que vêm de infância, de como você foi tratado, enfim. Isso influencia muito hoje. Eu sempre ouvia minha esposa falar,
Tem que aprender a falar com os outros, tem que aprender a falar comigo, falar com as crianças. Sim. Isso é duro nas palavras. E pouco tempo aconteceu uma coisa com a gente, ela usou uma palavra que me doeu. Eu perdi a linha. Poxa, eu fiquei muito chateado, conversei com ela, me pediu perdão. Eu cheguei falando, não vou te perdoar. Tão chateado que eu fiquei. Falei, não vou te perdoar. Ela, poxa, amor, olha só, acho que aí você está agindo errado. Você pode ficar chateado, eu sei que eu errei, me perdoa, mas você não me perdoar. Aí depois eu realmente pensei, você me perdoa, me perdoa por eu ter dito que não ia te perdoar. Mas eu vi que realmente a palavra machuca. Só que esses traumas meus antigos, eu acabo... Nossa, você está chateado? Quando vê, já foi. Quando vê, já foi. Só um pouquinho tô conversando com a terapeuta aqui. Eu tô cuidando. Tá vendo? Coisa boa? Se eu fizer uma sessão, vocês estão gatinhos em casa. Mas isso é... Eu sempre ouvi a Cíntia falar. Tem que saber usar as palavras, tu é áspero com a forma de falar, você acaba machucando. Isso, hoje eu tenho visto que realmente ela tinha razão. Mas isso já é o começo da cura, você está reconhecendo. Isso é bom, você está revisitando esse trauma. Quando a gente começa a entender e você está dando oportunidade para a mudança. Parabéns, já é um belo passo. Ter consciência do problema, né? Isso. O problema é quando as pessoas falam e você não quer saber. Nasci assim e vou morrer assim. Aí está o problema. Falei muito isso. Aí que está o problema. Mas enquanto você reconhece e quer mudança, porque é bom para você e também para sua família, nossa. Porque você vai vendo a paz, né? A paz. Quando você vê que está errado e quando você age da forma que tem que ser e está tendo paz, o caminho é esse. Então a gente tem que realmente mudar. Tem que realmente fazer mudar. Fazer um esforço para mudar. Tem. E a família é a base de tudo, não é? Eu operei a minha coluna tem 3 anos. Uma hérnia de disco, 6 anos sofrendo com a hérnia. E até que um ponto que eu já não andava mais. Meu marido tinha que fazer tudo, me carregar. E acima de Deus, a colega de trabalho do meu marido, a Gláucia, muito abençoada, foi usada por Deus e me ajudou, conhecimento dela, eu consegui operar lá no Santa Teresa. E o meu marido, devido a estudo, pandemia, não tinha minha mãe para me ajudar. E nisso o meu marido teve até que largar o emprego dele para cuidar de mim, das crianças. Meu filho tinha alergia com leite, então não podia ficar com ninguém. Nossa, foi assim, um momento bem doloroso assim da gente, né, da nossa vida. Porque ele teve que cuidar de mim durante 3 meses. Eu usava duas cintas, peitoral e na lombar. Então, imagina, era um robô, ele me botava na cama e fora as crianças. Eu estou contando isso porque quando você está bem com a sua família, quando chegam esses problemas, você está alicerçado. E quando você já vem numa família tumultuada, sua vida, e chega um problema como esse que aconteceu na nossa vida? Pode tudo. Como é que faz? E aí? E se o líder, que é o meu marido, não for realmente o homem da casa? Porque eu não tinha minha mãe, não tinha ninguém para ajudar a gente. Ela quase morreu na pandemia, eu não podia colocar a vida dela em risco novamente. E aí? Se o líder da casa não toma a frente de pegar eu, as crianças, cuidar, fazendo de tudo. Ficou ali, ó, cuidando super bem. Então, eu falo muito para o meu marido que a nossa vida de 25 anos juntos, a gente tem que dar muito testemunho. Eu acredito que Deus uniu a gente para isso. Que é possível a gente ser feliz e estar muito bem com a nossa família. A família, elas perderam a esperança, elas não acreditam mais que podem viver bem. Não acredita que o marido, que a esposa, que pode mudar. A fé fica abalada porque parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus se esqueceu. Mas Deus ainda faz. Então, é muito importante que a sua casa esteja alicerçada com Deus. Porque quando vier um problema como esse, que foi de saúde, que foi algo que destruturou a gente, que sem esperar do que aconteceu, a gente estava firme. Você, aqui nossa consulta, terapia em grupo aqui, tá gostando a gente disso. vai sugar o máximo que a gente puder. Eu sei que depois, quem se interessar mais e quiser fazer, a gente vai deixar o seu contato aqui.
Mas hoje é a única oportunidade que a gente tem hoje. Hoje é nossa. Exatamente. Então o primeiro passo é esse auto... Ele tá rindo, ele tá pegando de surpresa. Danado. Então o primeiro passo é se autoconhecer. O segundo passo, depois que você se autoconhecer, é identificar as feridas, os traumas ali. O terceiro passo seria o quê? Nessa escala de passos, se autoconhecer fazendo perguntas, descobrir os problemas, os gatilhos, e aí? E a partir daí? Qual o exercício que eu posso fazer? Vencer os medos. Você se permitir. Porque a Andréia adiante não estaria aqui, jamais. Eu vim com medo. Mas foi com medo. Eu vim nervosa. Eu nunca fiz um podcast. Mas eu estou aqui porque eu quero viver meu propósito. Porque eu tive isso tudo. O medo vai continuar vindo. O meu cérebro já foi programado com todos os meus traumas. Já está registrado. O drive já está aqui. Agora, eu tenho que ir retirando esses drive e colocando outros. Mas é de um dia para a noite? Não existe isso. É todos os dias. Então, você tem que fazer aquilo que você não fazia. Você tem que ir vencendo os seus medos. Para vencer os seus medos e viver o seu propósito. É isso que a gente tem que fazer. Porque as oportunidades vão acontecer, aqueles gatilhos vão acontecer de você responder de novo, vai vir. Mas aí você já... Não, eu vou mudar. Vai mudar a resposta. Vou mudar a resposta. Você já identificou ele? Então agora eu já sei. Então agora eu vou começar a mudar. E você vai começar fazendo aquilo que você tem vontade. Sem preocupação do julgamento, sem preocupação. Se colocando, se amando, vivendo o que você quer. É isso. Mas o medo, a insegurança, ela continua. Mas você vai vivenciando isso. Até uma hora que o medo, ele vai estar bem ali no cantinho. Não vai ser mais o protagonista da sua história. Que era o que estava acontecendo. Então, eu acho que é isso. Porque as pessoas, às vezes, têm a impressão que eu vou fazer terapia ou vou para a igreja, agora, mar de rosas. Nada, né? Jesus na minha vida, acabou o problema. Ele fala por mim. Vai me livrar das situações que ele que vai, né? acabou. É tudo. Não, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que com ele, nossa vida a gente está amparado, a gente tem um pai para cuidar da gente. Mas os problemas, os conflitos vão continuar vindo. E eu, bem resolvida, eu agora consigo lidar com eles. Deixa eu contar aqui, só para vocês entenderem, olha o problema que é, gente, quando você não se conhece e você pode destruir a sua família. Vejam bem, eu sempre tive esse problema de escassez, não é? De não ter nada, como eu contei. Então, resumindo, teve uma semana, um tempinho atrás, que nós fomos lá no centro de Petrópolis. Meu marido foi comprar algumas coisas para as crianças. Fomos, almoçamos. Gente, que alegria. Nossa, que maravilhoso. Aí no outro final de semana foi minha vez de comprar para mim. Vamos lá agora comprar para você? Vamos. Olha os gatilhos aí. Olha o problema. Quando meu marido chegou do serviço, que foi no sábado, ele olhou para mim, olha só, olha a minha cabeça. Olha só, ele não quer ir. Vai, obrigado. Eu pensando, tá? Ele não falou nada. Ele vai lá, obrigado, porque ele foi com as crianças, eu fui e agora chega em casa com essa cara. Já fui assim. Aí chegamos lá no centro, meu filho pequeno começou a chorar. Aí, olha a minha cabeça, tá vendo? É pra mim. Se não fosse pra mim, tava tudo bem, mas como é pra mim, a criança, até ela, começa a chorar. Nisso, já me deu uma agonia dentro da loja, não consegui comprar nada. Em meia hora viemos embora. Falei, gente, vamos embora. E vim revoltada dentro do carro. E meu marido, muito sábio, ele é muito tranquilo, sabe? Ele ficou na dele, as crianças, mãe, poxa, olha só que clima. Só o que acontece quando a pessoa faz isso? E o arrependimento? Aí já vem na minha cabeça no carro. Poxa, olha só, estraguei o passeio, as crianças não lancharam, meu marido ficou triste. Aí você começa a se culpar. Já coloquei isso tudo na minha cabeça, começo a me culpar. Aí cheguei em casa, meu marido ali falou comigo, poxa, eu tinha necessidade disso, vamos lá com você e tal, mas tá bom. Aí ele ficou sério. Geralmente, antes da terapia, quando acontecia isso, o que eu fazia? Ia pro quarto, chorava a tarde inteira, me culpando, me sentindo péssima por ter feito isso com a minha família. Mas como agora, na época, eu estava me conhecendo,
Aí eu fiquei perguntando, gente, por que eu fiz isso? Aí me veio na mente. Como eu nunca tive nada, eu não tenho, tipo, merecimento de ter algo. Eu mesmo me colocava nessa posição. Eu não posso comprar nada. Porque na minha casa eu era comida só, não podia ter outra opção. Então eu cresci com isso, na escassez. Eu coloquei isso dentro de mim, de não merecimento. Eu posso, igual fui, comprei com as crianças, foi uma alegria. Mas quando chega para mim, eu não posso. E eu culpava quem? Meu marido que chegou com a cara fechada, meu filho que chorou. Olha bem o que o autoconhecimento, a gente não ter isso, olha o que faz. E se o meu marido fosse um homem brigão? Se fosse uma pessoa explosiva, o que seria dentro de casa? Como é que a gente já sairia do centro de Petrópolis? Na sua cabeça você estava, se comprasse coisas, estava sabotando a tua história. Né? Mas eu não sabia até então. A gente tem sentimentos que a gente nem sabe por que tem. Foi aí que começou a pergunta e eu descobri, tá vendo? Eu tenho isso. Tinha, né? Agora eu consigo comprar o que eu quero? Nem tudo. Consigo, e a cada dia eu vou lá, como eu falei, todo dia você vai reprogramando seu cérebro para aquilo. Mas eu tô contando essa história porque às vezes dentro da sua casa acontece tumulto com seus amigos, e olha, você mesmo que a sua mente... Sabia que a nossa mente mente? Vou contar minha história. Começar pelo nome. Deixa você acabar que eu vou contar uma parte da minha história. Não, mas eu trouxe isso porque às vezes tem muitas pessoas assistindo a gente, que eu acredito que vai ter, que passa por isso, que coloca a culpa em todo mundo, mas é ela mesma fazendo aquele circo, aquele alvoroço e nem percebe. Pode falar. Olha, isso acontece muito comigo. Ou melhor, tudo acontece comigo. Até meu filho, pouco tempo, brincou comigo. Por exemplo, vamos sair... Eu, a esposa, o casal de amigos, filhos, vamos comer hambúrguer. Aí eu sou mais agitado, peguei o cardápio, cada um fez o pedido, eu levantei, garçom, por favor. Aí veio o rapaz, o que você quer? Tal. Você? Tal. Foi, o meu, tal. Beleza? Beleza. Meia hora esperando, tava roncando a barriguinha, Tiagão, aquele hamburgão bonito. Adivinha de quem não veio? O seu. É sempre assim. Aí sabe o que eu fiz? Levantei, revoltado, larguei todo mundo para lá e fui embora. Mas não é uma vez. Eu vou para outro lugar. Fomos lá no aniversário do Tiagão. Eu pedi um hambúrguer, carne dupla. Tô mordendo, falei, meu Deus do céu, essa carne tá muito fina. Aí eu abri o pão, olhei, irmão, 2 carnes me pedindo aí, só vem vazia, tá acontecendo. Acontece tudo comigo. E eu falo isso. A minha esposa não tem prática, fica jogando praga por isso que acontece só contigo. Você está sempre reclamando por isso que acontece contigo. E é impressionante. Aonde eu vou, às vezes eu tenho que ratificar, irmão, tá certinho o meu aí? Porque sempre vem com problema. Mas então, não diz que a nossa energia... Não, a nossa energia, ela flui. Como sempre acontece com você, você já chega naquele lugar com um pensamento que é sempre comigo. Então vai ser sempre com você mesmo. Porque você já vai. O nosso pensamento, ele também gera isso. Acontece isso com a gente. O que a gente pensa, a gente vai mentalizando e realmente acontece. É isso aí. Tem lógica. Toda vez somente ele? Tantas pessoas, por que só ele? Quantas pessoas, além de você, sentou naquela mesa pensando nisso? Vai acontecer. Acontece, atrai. Bênçãos, atrai. A gente pensar em Deus e na fé, vai atraindo coisas boas. Se você fica pensando nisso, eu acredito, não sei vocês, mas eu acredito muito nisso. Então você está mentalizando muito. O dia que você for, faz um teste, para algum lugar, você não pensa, mesmo que venha, vai ser comigo. Não vai ser, vai dar tudo certo. E mesmo se acontecer, você tenta ter paz. Não tem problema. Pode ser o que for, agora eu estou bem. Você vai ver se isso não vai mudar. Depois você me conta. Minha esposa é gerente de um restaurante. Eu posso garantir que deve ser dezenas de pedidos que saem errado da cozinha. Dezenas de pedidos. Se o Adiel for lá, ele vai achar que é só o dele que sai errado. Repreendido, Tiagão. Agora não vai acontecer mais isso. Isso de falar aqui. Não. O que não vai acontecer que ela falou, exatamente. Porque o pedido errado vai vir. O que não vai mais acontecer não é sobre hambúrgueres e comidas.
Não é verdade? É sobre o É sentimento. outras coisas. Porque o que deixa ele irritado não é o pedido. Sim. Eu estou usando a palavra deles aqui. Sim, Já que ele abriu sim. o coração, né? O que deixa ele irritado não é o atraso ou o pedido errado. Por mais chateado e fome que ele esteja no momento, né? São outras coisas, né? Que não vende numa hamburgueria. E não, a hamburgueria não fornece, né? É o que a gente está trazendo para essa mesa aqui, né? São histórias, né? Porque a gente é composto de histórias, né? Totalmente. A gente tem uma história antes da gente, né? Tem uma história antes da Eu gente. costumo dizer que toda pergunta tem uma história por trás dela. Assim como todo silêncio também tem. Isso. A gente começou essa gravação dizendo que eu provoquei você, né? Dizendo que eu ouvi uma vez e nunca mais me esqueci que não existe pessoas que têm dificuldade de se abrir. Existem pessoas que não fazem perguntas certas, né? Eu acho que a tua profissão é muito linda, assim como psicólogo, muito por isso. Muitas das vezes identificou já o problema, mas você não dá o diagnóstico, porque a pessoa que tem que... A gente não dá conselho, não faz isso. A gente vai fazendo pergunta para ela mesma. Se autoavaliar. Isso aí. Porque, pensa bem, tem uma mulher que está vivendo um relacionamento, aí todo mundo fala, por que ela não larga? Nem se pode, por que não larga o marido? Mas ela tem estrutura para largar o marido? Ela tem condições de se manter sozinha com as crianças? Aí como é que uma terapeuta vai chegar e falar isso? Olha, você está vivendo essa vida? Larga, vai embora. Não. Você tem que fazer perguntas para ela mesmo ver se vale a pena ou não, para ela reconhecer isso e para ela ter a autoconfiança. Se ela quer viver algo diferente, como é que ela vai fazer? Ela tem que se planejar. Então, a terapia faz isso com a pessoa. Que eu escuto muito, né? Me dá um conselho? Eu não posso te dar um conselho. Eu não posso falar para você fazer isso. Eu não conheço a sua história. Como é que está a sua estrutura? É isso, a gente vai fazendo perguntas até a pessoa... E é lindo, sabe? A terapia, porque a gente vê tanto problema em casa, assim, do casal... Aí eu fico fazendo perguntas, às vezes simples, assim, para mim. Aí a pessoa fala, Andréia, foi esclarecedor. Coloquei em prática, já mudou. Minha vida é outra, às vezes com uma sessão. E ela mesmo, olha só, a gente sabe o que tem que fazer. Todos nós. No fundo, a gente sabe. Alguma mudança, alguma coisa. A gente, às vezes, só precisa de alguém. Só aquele empurrãozinho, né? Isso. Mas, no fundo, a gente sabe. A gente só não quer admitir. Mas que saber, a gente sabe. E a função do terapeuta é isso. A gente vai avaliando, vai perguntando, até a pessoa se encontrar e entender realmente o que ela quer. Às vezes não pode ser o que esteja eu esperando, mas a terapia não é sobre mim, é sobre a pessoa. Então, o que for melhor para ela é o que vai ser feito. Você aprende muito também? Com a vida Nossa, demais. O paciente, ele faz a transferência dele para mim, né? Ele coloca em mim aquilo que ele precisa. Eu não posso absorver, assim. Eu faço a minha contra-transferência, eu devolvo para ele. Mas com isso, eu sempre também aprendo. Com certeza, é cada história, gente. Vocês não têm noção. A gente costuma dizer aqui no Multiforma que todo episódio é bênção na nossa vida porque a gente aprende muito. Né? Também porque trabalhamos com diversas pessoas. E cada uma tem sua história, como você falou. E cada história identifica um pouco com a gente. Né? Toda história tem uma parte que acaba identificando com a gente. E a gente recebe muito de Deus nisso. Por isso eu fiz a pergunta para você, que eu tenho certeza também que você recebe de... Ah, muito, muito. É muitas histórias, muitas experiências. A gente leva para a nossa vida também. É bacana. O público é mais jovem ou pessoas de mais idade? Olha, o Hoje. meu público, a partir de 25 anos... E olha, eu tenho umas senhorinhas, tá? 80, 70 anos, acredita? Mas resolvidas ou não resolvidas? Não resolvidas. Algumas não resolvidas. É difícil. Eu escuto pessoas assim, igual uma senhorinha de 80 anos, dela falar, olha, tô com essa idade, mas ainda não sei quem eu sou. Casou, teve filho, neto, bisneto. Cristã, não? Não. Algumas sim, depende. Algumas sim. E não sabe. E assim, me dá uma dor, sabe? Porque... A pessoa tá fazendo o quê? Gente... Viveu 80 anos sem saber quem é. 80 anos.
anos, 80 anos. E isso daí não tem como não mexer com a gente, não é? A gente escuta as histórias e às vezes era só algum momento na vida dela, uma coisa tão simples, ter falado, ter pedido ajuda e ter mudado tudo e a gente não quer. A gente não quer. Eu era uma pessoa que não queria ajuda. Eu achava que era tudo eu fazia. Eu e meu marido, não queria ninguém por fora. E não, a gente precisa de ajuda. Tanto que para essa roda de conversa que está acontecendo lá na Ebenezer, a Sônia, lá da Ebenezer, foi ela que foi a pioneira de me levar para lá. Se ela não tivesse visto o meu trabalho, apresentado a pastora Bárbara, a pastora Regiana, que são amores de pessoa, recebe a gente muito bem. Se ela não tivesse feito isso, eu não estaria lá na igreja fazendo esse trabalho com as mulheres. Então, a gente precisa de ajuda, sim, pessoas dispostas a nos ajudar a estar com a gente. E às vezes as pessoas perecem anos na vida dela porque não quer. Tem vergonha. A maioria das mulheres não pede ajuda porque vai achar que as pessoas vão julgar, vão falar que ela é fraca. Se esconde nisso. Eu ia falar sobre isso agora. No seu caso, por exemplo, atendendo uma pessoa de 80 anos, a emoção interage com a razão? Não. Ou a razão sempre prevalece? Que uma pessoa de 80 anos deve contar umas histórias para você que você deve pensar lá na sua avó, na sua mãe, né? E acaba mexendo com o nosso emocional. Pelo menos eu não posso ouvir nada de velhinho, porque eu ouvi velhinho, eu me derreto. Eu amo pessoas de idade. Eu falo com a minha esposa, às vezes eu estou andando com ela na rua, passa um casalzinho de velhinho, eu fico lá, amor, coisa mais linda. Eu sou apaixonado em pessoas de idade. E mexe muito com o emocional, pelo menos comigo, Sim. mexe muito com o meu emocional. Então acaba perdendo até um pouco da razão por causa da emoção. Sim, mexe sim. Mas como assim, a gente, né, a terapia, o estudo, a gente também se fortalece nessa parte, né? Para mim ser terapeuta, eu tinha que fazer terapia. Para quando acontecer algo, eu não me envolver. Porque eu não posso me envolver muito na vida da pessoa, porque senão daqui a pouco eu vou estar com a minha mãe. Cheio de problema. Eu tô vendo a minha mãe, a pessoa tá contando algo, eu tô sentindo aquela dor, eu carrego comigo. Claro, né, tem histórias que a gente mexe, mas assim, eu consigo separar bem, sabe? Essa parte. Eu consigo dividir. Hoje você tem feito terapia? Tenho. Acho que terapia a gente tem que fazer, não Sempre, é? né? Não tem Principalmente jeito. terapeuta, né? Aí a gente tá sempre em transformação. Há sempre coisas novas acontecendo. E as pessoas têm, não sei, esse medo, esse preconceito. É libertador, gente. É só ver. Quem me conhece, tenho certeza que está vendo uma nova pessoa. Olha quanto tempo que eu tô falando. Como eu gosto muito de futebol, eu estava ouvindo uma vez o Veiga, que joga no Palmeiras, falando. Ele jogava com o Diniz. Aí ele discutiu, psicólogo de formação, que é psicólogo, né? Aí discutiu com o Diniz, e o Diniz, do nada, passou no apartamento dele, tá em casa? Tô, desce aí, quero falar contigo. Aí desceu, entrou no carro, levou ele pro psicólogo. Aí, pra te ajudar. Tá ficando maluco, fazer o que aqui? Aí entrou no psicólogo, sentou lá, e aí, pode falar. Não tem nada pra falar, esse cara é maluco. Ele mandou eu vir pra cá. Ele falou, ó, foi a melhor coisa que o Diniz fez na minha vida. Hoje eu não consigo viver sem psicólogo. Transformou a minha vida. Eu falei, rapaz, aí que maravilha. Mas nós, homem então, tem muito preconceito com isso. Não, homem tem totalmente. Ainda mais se psicólogo for mulher. Não, acho muito. Esquece. Eu Aí acho o muito homem complicado. não se abre. Acho muito Não complicado. abre. Então, por isso que eu me especializei em mulheres, porque eu acho que quando a mulher ela está cuidada, ela está amparada, ela se conhece, ela leva isso pro marido. Pra casa, né? Leva. Tenho certeza. Se a sua esposa chegar e falar assim, amor, tô indo em algum lugar, vai ter um encontro de casais. Poxa, é bacana, vamos comigo? Eu gostei, você vai. Agora você mesmo vai chegar em casa, vai convidar a sua mulher, vi lá um encontro de casal, vamos. É muito difícil. Mas a mulher, ela leva o homem para a igreja, ficar mais calmo. Gente, se as mulheres souberem a ferramenta que elas têm nas mãos, que Deus deu para cada uma de nós, gente do céu, o lar ia ser uma maravilha. Não existe homem nervoso, não tem. Você não tem que ter sabedoria, sua casa tem que ter. As coisas fluem. É verdade. Eu comentei, não mandei pra Cíntia no Instagram. Eu vi esses dias o poder que a mulher tem sobre o homem. Por exemplo,
Adão comeu o fruto porque Eva que deu. Sansão falou o seu segredo porque a mulher, né? Dalila, né? E sempre assim, o poder que a mulher tem sobre o homem é absurdo. É absurdo. Absurdo. É um absurdo. Por mais que o homem seja o cabeça, o forte, mas a mulher tem um poder de convencer o homem fora do normal. Isso. Tem uma casa para pintar. Aí você fica, pinta a casa? Você não faz nada. Aí se você fala, poxa, meu amor... Você fica chateado, não pinta. Aí se você, né, com sabedoria, poxa, meu amor, vamos pintar a casa? Nossa, só você para fazer isso, né? Você leva jeito, aí pintou a primeira parede. Meu Deus do céu, profissional. Olha, é outra casa. Mas na Bíblia tá isso. Entende? Como é que é simples? Tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Tiago, é simples. É tão simples. A gente está conversando aqui sobre isso, mas funciona. É verdade. Não é na ferro e fogo que você vai conseguir algo. Não é. No peito e na raça. Não vai. Não adianta. Não adianta que não vai conseguir. Mas a mulher se resolva, entenda qual é o propósito dela, se ame, se valorize, que as coisas dentro da sua casa vai fluir junto. Tenho certeza. A gente precisa voltar ao simples, né? É o simples. E entender, principalmente falando de casamento, né? Que no casamento não é o que eu acho, o que minha esposa acha, é o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E é isso aí, ó, sabe? Mulher viver debaixo da missão, o homem viver a sua missão, né? As coisas são mais simples do que a gente pode imaginar. É muito simples. As soluções estão mais próximas do que a gente possa imaginar. É isso. Hoje, Andréia, se alguém quiser te encontrar, ter uma consulta, um acompanhamento com você, como ela faz? É no meu Instagram, Andréia Falck Terapeuta. Ali tá todo o meu contato, meu WhatsApp. E ali consegue conversar comigo, agendar uma sessão. E também tenho Queridas com Propósito, que eu quero levar para outras igrejas, comunidade. Aonde tem um espaço, nasce um grupo de transformação. É o slogan da Queridas. Então, a minha missão, o meu propósito é isso. Levar essa transformação. Repete o slogan. Onde há espaço, nasce um grupo em transformação. Então, pode ser qualquer lugar que você tenha um espaço com mulheres, porque eu sei que as mulheres tratadas, os homens vão ser beneficiados, as famílias, a igreja, todo mundo é. Porque a gente leva isso. É geral, não é só cristãos, né? Não, é geral. Meu propósito é esse. Porque eu acho que todo mundo merece isso, né? Não é as evangélicas e quem não é. Porque é para todo mundo. Teu alvo é mulheres, né? É mulheres. Meu alvo é mulheres. Tratar a mulherada. É isso. E todo mundo vai sair contribuindo com isso. E ela mesma, porque é transformador, libertador. E mulher tratada marido que recebe, né? Glória a Deus, né, É isso. A gente vai estar botando as redes sociais da Andréia aqui embaixo na descrição desse vídeo. E a gente está caminhando para o final, Andréia. Mas eu queria que você comentasse também, você falou para a gente em off aqui, num projeto que você quer começar ano que vem, junto com seu esposo. Conta um pouco para a gente. Conta quando é que esse projeto vai iniciar para a gente começar a movimentar alguma coisa aí também. É isso, então. O relacionamento na prática. Como eu falei, a gente vive 25 anos. Então, por que prática? Né? Porque a gente vive isso. Então, a gente não vai estar falando uma teoria somente, faça isso, faça aquilo. Não, é realmente o que a gente vive. Então, a gente quer fazer encontro de casais, ter algumas palestras também sobre isso. E ano que vem, a gente está terminando de formatar como vai ser isso, para a gente começar a divulgar. Porque eu acho também que isso vai ser muito bom para os homens participarem, né? O casal estando com isso. Porque... os conflitos dentro da família são resolvidos muito facilmente. Muito fácil. Às vezes viram brigas por semanas por algo porque deixou a toalha em cima da cama. Coisas tão simples. Tudo por falta de um diálogo. Então a gente quer trazer isso para os casais, que é possível sim ter um relacionamento abençoado, bom de se viver. Não é aquele relacionamento que eu escuto também, sabe? Final de semana, meu marido está em casa, eu não aguento. Eu fico torcendo que chegue segunda-feira para ele trabalhar. Se o meu marido ficar em casa, eu não fico, porque Deus me livre, não dá. E como pode isso? A pessoa que você escolheu para estar do seu lado, você não ter paciência, não conseguir estar do lado dele. Tem algum problema nisso. Eu acredito que a gente quer viver o melhor dessa terra.
A Bíblia fala isso, a gente tem que viver o melhor dela. Se a gente for ler, né, vários passaram, receberam coisas maravilhosas, por que na nossa vez não vai ser assim? Então é isso que a gente quer trazer para as famílias. Aí ano que vem, a gente não sabe quando ainda, porque tenho queridas, não é? Que também quero evoluir mais locais para mim estar indo, mas acredito que até março, alguma coisa assim, já vai estar prontinho esse formato. Amém, amém. Não sei se vai acalentar seu coração, mas você falou que estava com medo do primeiro podcast. Nós já estamos aqui quase 2 anos, né, Tiagão? E todo podcast também eu venho assim, igual você. É um dia, assim, sempre atípico. Toda vez de gravação eu fico acelerado, agitado, e você nem percebe, mas aí, o tempo já passou. Não percebe. Você não ficou nervosa? Falou bem, tranquila, calma? Que bom, Viu? espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria, que toque no coração das pessoas, que seja relevante esse podcast, porque o propósito é que quando a gente está aqui conversando, algo aconteça com essas pessoas, que elas sintam, percebam que precisam mudar. Não para os outros, mas para elas mesmas. Então, espero que isso aconteça. Se eles vão receber, eu não sei se que eu recebi. Recebeu, poxa! Foi benção. Recebeu, oi, Leozão! E a ideia é Que exatamente bom. essa, né? Porque às vezes as pessoas veem a terapeuta Andréa Falck e acham que ela é uma super mulher, não tem os seus dilemas, não teve e ainda tem suas crises, né? A diferença é que agora você vai tendo cada vez mais ferramentas, né? Isso, para trabalhar, Pra é trabalhar dessa isso aí, forma. né? É desse Antes da gente jeito. terminar, André, fui lembrado aqui pelo Espírito Santo que você teve uma das reuniões com as mulheres lá que elas falaram muito sobre você, não sei se o assunto principal foi esse, mas eu lembro que elas falaram que você falou sobre ansiedade, crise de ansiedade, você deu algumas técnicas de respiração para elas. Passa para nós aí. Passa pra nós. Hoje em dia, eu acho que esse é um dos grandes problemas da humanidade, né? Essa ansiedade / crise de ansiedade. Você tem visto muito isso? Como você, se você tem isso, se já teve isso, quando chega alguém até você, como você auxilia essa pessoa inicialmente para que ela possa controlar essa crise de ansiedade? A crise de ansiedade é a preocupação com o futuro, não é? A gente fica, como eu falei, antes de viajar, o que eu pensava? O que vai acontecer? Esse conflito que a gente tem. E nada mais que acalma a gente quando está com ansiedade é a respiração. Parece uma coisa simples, né? É tirar o foco do problema que está acontecendo. Porque você está ansioso, a sua mente está ali, trabalhando 1000 coisas, é o excesso. E vai te tumultuando. Quando você começa a respirar, você vai tirando o foco do que está acontecendo. Tranquilamente. E você vai conseguindo ficar mais calmo com isso. E, gente, em vários momentos da nossa vida, a gente vai ter ansiedade. Hoje eu estava ansiosa para vir aqui, mas essa ansiedade é boa, porque é uma ansiedade que te coloca em alerta. Do que você vai falar, do que você vai fazer. A ansiedade só é prejudicial quando ela te paralisa. A ansiedade é tanta que eu não consigo nem ir. A ansiedade é tanta que eu não consigo nem fazer aquela prova. É isso daí que a ansiedade que a gente tem que perceber quando começa a atrapalhar a sua vida. Aquilo que era simples você já não faz mais. Já está além do que você aguenta. Então você vai ficando num estado sempre em alerta. Vai acontecer alguma coisa. Nossa, o telefone tocou, olha lá, alguém morreu. Só pode ser isso. Eu vou sair de carro, você está sempre nisso, olha. Você não consegue relaxar, você está sempre em estado em alerta, alerta, alerta. E isso vai acabando com você. Imagina, viver sempre assim. O tempo inteiro, como se fosse acontecer alguma coisa, como se você tivesse que lutar. Vai acontecer, eu já estou preparado aqui, ó. Então, você não aguenta. Você vai ficando num estado, nossa, que aí a terapia vem para ajudar isso, para reconhecer o porquê. O que está acontecendo? Por que essa ansiedade está chegando? E, como você falou, eu escuto muito as pessoas falarem, o que eu faço para acabar com a ansiedade? Aí fala, esse eu não conheço, eu ouvi, tá? Eu não sei. Tampa o olho, olha para cima e faz não sei o quê. Colocar gelo também, isso alivia realmente. Mas, olha só, não é melhor saber o porquê que eu fico ansioso? Na raiz do problema?
Tô errada? Com certeza. O que é melhor? Ficar, cada vez que eu tô ansiosa, agora eu tampo um olho, aí seguro um gelo, aí eu vou ficar nesse conflito comigo. Ou descobrir realmente o que está acontecendo. Pronto. Já fui na raiz. Só que a gente ainda prefere ficar muitas das vezes na técnica. Por quê? Será que a gente prefere isso? Do que realmente chegar na raiz do problema. Fica a pergunta aí. Não fica a pergunta? Provavelmente, aí voltaram ao início da nossa conversa, né? Acho que é por medo que elas vão descobrir. Isso, mas é bom a gente ficar vivendo na escuridão, sem saber o porquê das coisas? Não é ruim? É ruim. Então, a melhor coisa é a gente ir na raiz do problema. Por que está dando ansiedade? O que está acontecendo? O que causou? Qual é o gatilho que me faz isso? Pois é. E quando caso alguém estiver numa ansiedade, você vê isso, a melhor forma de tirar ela da ansiedade simples é você conversar com ela. Começar a conversar. Onde você mora? Você está fazendo o que aqui? Ah, que cor é aquela parede? Você viu o carro passando? Você tira o foco totalmente da pessoa e ela vai se acalmando. Então, é coisas simples que a gente vai fazendo, mas o importante é a gente descobrir o que realmente... E eu sou terapeuta psicanalista justamente por causa disso. Eu amo descobrir a raiz do problema. Se vocês me falarem assim, alguém tropeçou e caiu. Caiu, mas eu quero saber por que ela caiu. Ela estava de salto? Tinha um buraco na rua? Tinha poça d'água? Escorregou? Eu sempre gosto de saber o que está por trás disso tudo. Então, quando alguém estiver ansioso com alguma desses sintomas, procure realmente ajuda profissional. Não fique passando por isso, porque você leva isso para toda a sua família. Pessoa com sintoma, não é só ela que é prejudicada. Toda a família passa por isso. Então, quando você se cuida, todo mundo é beneficiado com isso. Amém. Tiagão, eu tenho uma facilidade na raiz quadrada. Raiz com problema não é muito minha praia, não. Ai, Cediel. Por isso que eu tenho conversado com ele, porque conversado sobre outros assuntos, qualquer dia eu vou chegar lá na igreja e falar assim, Cediel, é hoje que tu vai pregar. Entendeu? Porque ele foge, fica nervoso. Aí hoje já aprendeu. Ó. Eu não consigo achar a raiz do problema, é por isso que eu não consigo pregar. Não, mas só ir, vai com medo mesmo, né? A gente aprendeu aqui, mas o porquê que você... O que acontece? É vergonha? O que as pessoas vão achar? E se eu falar alguma coisa errada, você é julgado? Tudo isso aí. Tudo isso. Tudo isso e mais um montão de coisa junto. Mas vai chegar o dia. Vai chegar. Vou filmar, vou trazer aqui para passar no Multiforma. Porque eu acho que desde o primeiro episódio, de vez em quando a gente solta isso aí. Deus está trabalhando, eu creio em nome de Jesus. É só, no seu caso, para você estar aqui. Para mim também é uma dificuldade. Eu nunca gostei de estar à frente de nada. Eu sempre tive à frente, mas por trás. Organizando. É isso aí, é muito eu. E esse podcast aqui, eu falei, Tiagão, esse podcast é pra você. Deus botou no meu coração pra você fazer um podcast. Não, mas se botou no teu coração, não tem como ser pra mim. É pra gente. Porque ele tem o dom de falar, de pessoas. Né? Eu tô aqui mais de intruso mesmo, que ele me perturbou, mas tem sido bênção na minha vida. Eu tenho conseguido desenvolver, né? Mas você sabia que quando você elogia as qualidades dele, é o que você tem? Que é um espelho, você só vê aquilo que você tem. Então você tem isso. Só falta você dar a oportunidade de aparecer em você. Você está aqui mesmo com medo, mas você está. Então você está vivendo o teu propósito. O medo não foi maior. Você permitiu. Ou a pregação, ou outra coisa na sua vida, não deixa que o medo vença. Vai com medo. Amém. Vai com gelo na mão, tampa o olho, respirando e vai. Mandar um barril de gelo, velho. Pula dentro do barril aí de gelo. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Irmã, você vai deixar uma palavra para os nossos convidados que ficou até o final, mas antes de você deixar essa palavra, nós queríamos te agradecer mais uma vez por esse tempo, por a sua disponibilidade, pelo seu sim. Muito obrigado. Tenho certeza que não só eu, a Diel vai falar também, né? Mas como ele já falou, né? Foi um abençoado também. Nós fomos os primeiros, e não sei se fomos os mais, mas saímos daqui muito abençoados. Então, muito obrigado e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério, principalmente a sua família. Como você disse, a gente sabe disso, né? A família é a base de tudo. Família estando bem, tudo vai estar bem. Então, esse é o desejo do coração dessa família Multiforma. Que tudo isso, todas as áreas da sua vida possa continuar
florescendo e dando bastante fruto, né, Diel? Amém. Faço minhas palavras, as palavras do Tiagão. Usou muito bem as palavras. Que Deus continue te abençoando. Recebi muito de Deus aqui, né, nesse podcast, como sempre recebemos, né, Tiagão? Verdade. Obrigado por nos dar a oportunidade de participar do Multiforma Podcast. Muito obrigado mesmo e que Deus continue abençoando a sua família. Ao Juninho, que é um parceirão, cara, homem de Deus agora, né? Feliz da vida de saber que ele está caminhando junto, a família toda. Os primos, sobrinhos que jogam bola comigo também. Deus continue abençoando grandemente. Amém. Eu agradeço a oportunidade e é lindo, né? Vocês aqui falando. E olha só, se eu não tivesse o autoconhecimento, ficasse vivendo no meu medo, eu não estaria vivendo o meu propósito. Então, estar aqui com vocês é uma oportunidade e confirmando o chamado que o Senhor tem na minha vida. Então, para mim foi uma honra conhecer vocês melhores também, que a gente só conhece de vista, né, na igreja. Então, foi um prazer. E o que eu deixo para as mulheres é... Pode falar ali, ó. Para as mulheres, para os homens, para todos, é que você encontre a sua melhor versão. Que o medo não venha te paralisar. Para viver o seu propósito, para viver o que você quer. Porque o Senhor já te deu um chamado, o Senhor já te deu autoridade. Então, não permita que você fique paralisado. Eu tenho certeza que no seu coração, nesse momento, você sabe o que precisa fazer. E eu sei que você vai conseguir, assim como eu consegui. E eu vou estar torcendo por vocês. Amém. É isso. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam também ouvir aquilo que foi dito aqui e também ser abençoado, assim como a gente foi abençoado. Tá bom? Beijo grande no coração de cada um de vocês. Forte abraço. Até o próximo. Família, vai com Deus. Tchau, tchau.